Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de Chaves, né? Você, se não viu, assista ao vídeo que a gente fala sobre a ponte romana de Chaves, a ponte de Trajano. Só relembrando, quando você estiver na ponte de Trajano, bem no meio dela, tem dois marcos importantes, né? O que é esse marco? É um miliário que marca distâncias e dá algumas indicações, como se fosse uma placa. E ali está dizendo que foi construído às custas, foi construída pelo imperador Vespasiano, concluída lá pelo imperador Trajano, né? Mas que foi às expensas dos moradores. Os próprios moradores pagaram ali a construção da ponte. Eu estou falando de Chaves porque é importante quando a gente fala, quando a gente quer... Esse é um programa de turismo de história, turismo de história da arte. E aí a gente tem que pensar o seguinte, eu quero fugir um pouco do lugar comum. Então, por isso que a gente tem falado muito sobre Braga, sobre essas cidades aqui do Minho. E eu vou falar sobre todas as cidades de Portugal. E depois a gente vai sair para outros países. Mas eu quero fortalecer bem a importância de se visitar e de conhecer o Portugal profundo. E Chaves é uma bela cidade. Vou falar um pouco sobre as termas de Chaves. Eu tive lá há pouco tempo e aí foi muito interessante porque eu e a Magda estávamos passeando lá pela cidade e de repente eu perguntando onde é que são as termas e todo mundo indicando as termas atuais. E que você bota lá, tem uma bica que tem 73 graus, bebe água e tal. Eu disse assim, não, mas eu quero as termas romanas. E aí eu acabei, depois fui lá no museu, estava fechado, hora do almoço, depois, enfim, acabamos indo lá. É um museu espetacular, você entra, tem lá as piscinas, né, é um spa. O espaço está musealizado, isso foi em 2005, eles estavam fazendo, tinha um mercado e eles foram fazer um estacionamento subterrâneo e no subsolo, de repente, dão de cara com aquilo, um negócio espetacular que é imperdível. Quando você colocar isso aí na internet, termas romanas de Chaves, é de ficar embasbacado com aquela beleza, né, e com a importância daquilo. Então, ali, em Aqua Flávia, há 2000 anos, as legiões romanas e os moradores da região iam para aquele local, para as termas, para espairecer, para fins medicinais, para fins de lazer. E isso deu uma importância muito grande à cidade. É óbvio que a cidade foi se desenvolvendo, ela era sede de um bispado. No século IV, nós temos um bispo importantíssimo, Idácio de Chaves, e que ele vai estar ali como bispo quando dá início às invasões dos suevos. Os suevos é o povo germânico, o povo chamado bárbaro, que invade o noroeste peninsular. E teve muita guerra, muita destruição. Evidentemente que as termas foram abandonadas, foram soterradas e só em 2005 foram redescobertas. Mas a gente está falando então de Chaves, nós falamos sobre a ponte de Trajano, que é fundamental você visitar. Nós estamos falando sobre as termas romanas que devem ser visitadas. O castelo de Chaves, né? Por que o castelo tem importância? Porque ele está ali na divisa com a Espanha, divisa com a Galiza. E Dom Dinis, rei de Portugal, no século XIII, manda construir ali um castelo que para proteção raiana, proteção da fronteira. Castelo também importantíssimo de se visitar. E as igrejas, né? A igreja matriz e a igreja Santa Maria Maior, que são igrejas que, apesar de estarem uma pertinho da outra, têm relevâncias diferentes. Uma tem um esplendor do barroco, com azulejos, com talhas douradas, e a outra, a Santa Maria Maior, que é uma igreja românica, que provavelmente foi construída em cima de templos anteriores, de um templo visigótico, de um templo do período dos visigodos,
que certamente foi construído em cima de um templo romano, né? Aqui, os templos religiosos normalmente têm essa cronologia. É um templo pagão, é um templo romano, é um templo proto-cristão, suevo ou visigodo, no início do cristianismo, eventualmente se transforma numa mesquita muçulmana, se os mouros tiverem ocupado aquela região, e depois voltam a ser uma igreja cristã. Enfim, então todas essas igrejas, muitas igrejas têm essa cronologia. E essa igreja Santa Maria Maior em Chaves, ela é do século X e ela é uma igreja românica. Então vale a pena visitar. Então eu diria que ir a Chaves conhecer, você vai conhecer a Ponte de Trajano, você vai conhecer as termas romanas, você vai conhecer o Castelo de Chaves, vai conhecer a igreja Santa Maria Maior, Igreja da Misericórdia. Enfim, você tem uma quantidade enorme de motivos para conhecer Chaves. Eu diria que você não pode perder o foco e pensar em visitar somente os pontos turísticos mais relevantes. Você, se quiser conhecer o Portugal profundo, venha para a região norte, para a região do Minho, para a região de Trás-os-Montes, e você vai conhecer o verdadeiro Portugal. Em nosso canal, nós temos diversos vídeos falando sobre esse maravilhoso Portugal. E sempre com esse conteúdo de história da arte, falando dos monumentos, falando da importância dos seus personagens históricos. E aí a nossa ideia é sempre falando sobre cada cidade do chamado Portugal Profundo. Hoje nós falamos sobre Chaves. E curtam nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, nós temos aí diversos vídeos sobre várias cidades. Já falamos sobre Braga, já falamos sobre Ponte de Lima, já falamos sobre Guimarães. Enfim, a nossa ideia é falar sobre todas as cidades aqui de Portugal. Depois a gente vai sair para outros países, mas por enquanto Portugal ainda tem muito a nos ensinar.